O pior horário para tomar remédios para pressão arterial. Você toma seu medicamento para pressão arterial pela manhã ou à noite? Pode parecer uma pergunta simples, mas o horário escolhido pode interferir na sua rotina, no sono e até no risco de tonturas e quedas, principalmente depois dos 60 anos. Muitas pessoas tomam o comprimido automaticamente ao acordar. Outras ouviram que o melhor horário seria antes de dormir. Mas existe realmente um horário perfeito para todos? A resposta é não. O pior horário para tomar o medicamento é aquele que não respeita o tipo de remédio, o funcionamento do seu organismo e a orientação do profissional que acompanha você. Por isso, não mude o horário nem interrompa seu tratamento por conta própria. Continue comigo porque, ao longo deste vídeo, você entenderá quais situações exigem mais atenção. A pressão arterial não permanece igual durante as 24 horas do dia. Na maioria das pessoas, ela diminui durante o sono e começa a aumentar nas primeiras horas da manhã. Esse aumento matinal é uma reação natural do organismo. Ao despertar, o corpo libera hormônios que ajudam você a levantar, movimentar-se e iniciar suas atividades. O coração passa a trabalhar mais intensamente e os vasos sanguíneos ficam um pouco mais contraídos. Em algumas pessoas, entretanto, esse aumento acontece de forma exagerada. Isso pode ser especialmente preocupante para idosos, diabéticos, pessoas com doença renal, apneia do sono ou histórico de infarto e derrame. É justamente por causa desse padrão que algumas pessoas acreditam que todos deveriam tomar o medicamento à noite. A lógica seria permitir que o remédio continuasse agindo durante a madrugada e controlasse melhor a elevação da manhã. Mas a situação não é tão simples. Grandes estudos compararam a administração dos medicamentos pela manhã e à noite. Os resultados mais recentes indicam que, para a maioria dos pacientes, tomar os comprimidos à noite não oferece uma proteção cardiovascular claramente superior ao uso pela manhã. Em outras palavras, não existe uma regra dizendo que todo medicamento para pressão deve ser tomado antes de dormir. O horário precisa ser individualizado. Um dos principais erros é mudar o horário sem considerar qual medicamento está sendo utilizado. Existem diferentes classes de remédios para hipertensão, e cada uma age de maneira específica. Os diuréticos, por exemplo, aumentam a eliminação de água e sal pela urina. Quando tomados muito tarde, podem fazer a pessoa levantar várias vezes durante a madrugada para ir ao banheiro. Para um idoso, isso não representa apenas uma noite mal dormida. Levantar rapidamente no escuro, especialmente quando a pressão está baixa, aumenta o risco de tontura, perda de equilíbrio e queda. Por esse motivo, os diuréticos geralmente são administrados pela manhã. Quando existe uma segunda dose, o profissional pode orientar que seja tomada durante a tarde, evitando um horário muito próximo de dormir. Mas essa orientação não deve ser generalizada para todos os medicamentos. Também é preciso considerar a hipotensão noturna. Em algumas pessoas, a pressão já diminui bastante enquanto elas dormem. Se o efeito mais intenso do remédio ocorrer justamente nesse período, a pressão poderá cair além do desejado. Isso pode provocar fraqueza, tontura ao se levantar, visão escurecida, confusão e sensação de desmaio. O risco tende a ser maior entre pessoas frágeis, desidratadas ou que utilizam vários medicamentos simultaneamente. Preste atenção especialmente se você acorda durante a madrugada para usar o banheiro. Antes de se levantar, sente-se na beirada da cama durante alguns segundos. Depois, fique de pé lentamente e apoie-se em uma superfície firme. Esse cuidado simples pode reduzir o risco de uma queda provocada pela chamada hipotensão ortostática, que é a diminuição da pressão ao mudar de posição. Por outro lado, existem pessoas cuja pressão permanece elevada durante a noite ou aumenta muito antes de acordarem. Nesses casos, o médico pode considerar mudar o horário de algum medicamento ou distribuir os comprimidos ao longo do dia. Para descobrir esse padrão, uma única medição no consultório pode não ser suficiente. O profissional poderá solicitar a monitorização ambulatorial da pressão arterial, conhecida como MAPA. Esse exame registra a pressão durante o dia e enquanto a pessoa dorme, ajudando a identificar em quais horários ela está mais alta ou mais baixa. Agora chegamos a uma questão fundamental: qual seria o pior horário? Para muitas pessoas, o pior horário é aquele que será frequentemente esquecido. Tomar corretamente o medicamento todos os dias costuma ser mais importante do que escolher entre manhã e noite. Se o horário indicado não combina com sua rotina, você poderá esquecer doses e comprometer todo o tratamento. Escolha, com a orientação do profissional de saúde, um momento fácil de lembrar. Pode ser junto ao café da manhã, depois de escovar os dentes ou durante outra atividade realizada diariamente.
Uma caixa organizadora e um alarme no celular também podem ajudar. Nunca tome uma dose dobrada para compensar um comprimido esquecido sem antes verificar a orientação recebida ou a bula do medicamento. Dependendo do remédio e do tempo transcorrido, isso poderá causar uma queda perigosa da pressão. Outro erro comum é alterar o horário porque uma medição isolada apareceu alta. A pressão pode aumentar temporariamente depois de um esforço físico, durante uma discussão, em momentos de ansiedade, após consumir cafeína ou até por causa de uma técnica incorreta de medição. Antes de medir, descanse por aproximadamente 5 minutos. Sente-se com as costas apoiadas, mantenha os pés no chão e coloque o braço na altura do coração. Evite conversar durante o procedimento. Quando possível, faça 2 medições, respeitando um pequeno intervalo, e registre os resultados. Se os valores estiverem repetidamente alterados, apresente o registro ao médico. Não tente corrigir a pressão acrescentando comprimidos ou mudando o horário por conta própria. Procure atendimento imediatamente se a pressão muito elevada estiver acompanhada de dor no peito, falta de ar intensa, confusão, desmaio, alteração da fala, fraqueza em um lado do corpo ou uma dor de cabeça súbita e extremamente forte. Esses sintomas podem representar uma emergência. Além disso, informe ao profissional caso você apresente tonturas frequentes, quedas, desmaios, fraqueza ao acordar ou pressão excessivamente baixa. Talvez seja necessário rever as doses, os horários ou a combinação dos medicamentos. Também conte ao médico sobre todos os produtos utilizados, incluindo remédios sem receita, suplementos e chás. Anti-inflamatórios, descongestionantes e algumas substâncias naturais podem interferir na pressão ou na ação do tratamento. Então, qual é a conclusão? Não existe um único horário considerado perfeito para todas as pessoas. Estudos amplos observaram que, de maneira geral, tomar os medicamentos pela manhã ou à noite produz resultados cardiovasculares semelhantes. O melhor momento costuma ser aquele que mantém a pressão controlada, reduz efeitos indesejados e permite que o paciente siga o tratamento diariamente. Diuréticos tomados tarde demais podem atrapalhar o sono e aumentar as idas ao banheiro. Em pessoas suscetíveis, alguns remédios administrados à noite podem contribuir para tonturas ao levantar. Em outros casos, porém, o uso noturno pode fazer parte de uma estratégia individualizada. Por isso, o pior horário é aquele escolhido sem avaliar o medicamento e as características do paciente. Não interrompa o tratamento quando a pressão voltar ao normal. Muitas vezes, ela está controlada justamente porque o remédio está funcionando. A suspensão repentina poderá fazer os valores subirem novamente, mesmo que você não sinta nenhum sintoma. Leve para a próxima consulta uma lista de seus medicamentos, os horários em que você os utiliza e um registro das medições feitas em casa. Pergunte claramente se cada comprimido deve ser tomado pela manhã, à tarde, à noite, com alimentos ou em jejum. Uma conversa rápida pode evitar erros importantes. Se este conteúdo ajudou você, compartilhe com alguém que usa medicamentos para hipertensão. E lembre-se, o objetivo não é encontrar um horário milagroso, mas construir uma rotina segura, consistente e adaptada ao seu organismo. Observação: a evidência recente sustenta essa abordagem individualizada. Os estudos TIMI e BED-MED não encontraram benefício cardiovascular significativo ao transferir rotineiramente os antihipertensivos da manhã para a noite. The Lancet, estudo TIMI e JAMA Network Open, BED-MED Frail.